Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Como diz a molecada, sextou. Uau! Então, sexta-feira, 13 de maio de 2022, 10 horas e 34. Nós temos aqui 18 graus em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão, muita saúde e paz a todos. E um grande abraço aos meus queridos amigos gaúchos. Porto Alegre foi onde eu iniciei os trabalhos educacionais. Amanhã tem Corinthians e Inter, com todo carinho, amor e respeito, mas eu não poderia deixar de dar o meu palpite. Corinthians 6, Internacional 0, e um abraço ao Mano Menezes, que já foi técnico do Corinthians. Pessoal, eu vou começar aqui falando um pouco do fluxo. O fluxo ele é negativo, né? Isso daí não tem dúvida nenhuma, né? Por parte dos investidores estrangeiros. Acho importante a gente fazer essa abordagem. Então, com 10 bi na venda em maio. Só que os institucionais estão comprando, né? Por exemplo, hoje, quando eu coloquei lá no Telegram, por exemplo, né, institucionais, eles venderam os estrangeiros 1,383 bi na B3 na quarta-feira. Os institucionais compraram 1,451. Então talvez a gente tenha uma inversão dos papéis, quem sabe. Fazendo aquela introdução, falando aqui, por exemplo, sobre o milho, né? Eu estou muito otimista porque a gente está no U, né? WDO, o de uva 22, que nós temos aqui uma região de fundo. Topo. Um fundo mais baixo que o anterior. E o que chama a atenção do estilo positivo? Quando partiu aqui, seja de um rompimento falso de 93,68, interpretemos isso aqui como uma pinça, um W, com eixo a 95,79 e alvo a 99,20. Quer dizer, a gente tem uma conjuntura aqui de fatores, né, mais positivos que negativos. Essa barra chama atenção, ela foi replicada e está rompendo o pivô de alta. Então isso nos traz um otimismo muito grande em relação ao milho, né? E vamos em frente, vamos carregando com uma expectativa muito boa para a próxima semana. Falando no mini índice, né? A gente acertou a abertura nos 108 mil pontos, um pouquinho acima. Recuou, não fechou o gap. 107,025, a máxima de ontem, a mínima de hoje, 107,100. Eu prefiro que esse gap fique aberto, né? Pô, quem sou eu para preferir alguma coisa? Mas enfim. É melhor, né, que ele fique aberto, bom volume, acima da média todos os dias, porque aí deflagra-se como sendo um gap de fuga. Uma outra situação, né? Eu tenho esse gap aqui do meio, eu creio que ele seja de medida, porque se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candles desde a máxima, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candles até a mínima. Ok, né? Eu tenho um candle a mais aqui, mas enfim, para efeitos práticos é um gap de medida. E é um alvo, né? Se o mercado começar a subir de fato. Então, eu entendo que a linha de retorno vermelha foi respeitada. É mais uma interpretação que eu tenho sobre as movimentações recentes. Entendo que nós temos uma simetria em U com alvo a 11,025. Eu não duvido que essa região de... Na verdade aqui é 10, né, 0,25. 110, 0,25. Eu acredito que essa região de 110, 0,25 seja testada na segunda-feira. Só que para isso eu teria que fechar perto dos 108 mil pontos hoje, né?
Acima do 110,025 a gente vai ter 113,400. E assim vamos caminhando, assim a banda toca. Talvez um alvo para a semana que vem, né? 113,400, acho possível. Hoje no intraday, né, quando o mercado estava perto da mínima, eu me comuniquei lá no Telegram falando que eu acreditava num retorno aos 108 mil pontos. 108, 115, eu acho que vai testar a máxima daqui a pouco. Mas a primeira barreira, ó, segurou na média de 5. Montou suporte, fundo aqui, fez suporte. E precisa trabalhar acima de 107,530. Aí testa a máxima de hoje. Eu não duvido que até o fim da gravação o mini índice teste alguma coisa perto de 108 mil pontos. Ou logo após eu terminar a gravação, enquanto eu estiver editando aqui. Né? E ontem eu estava lá na Leroy Merlin, eu fui lá rapidinho. E aí gravei uns stories de lá e eu comentava, né? Eu falava, olha, se hoje fechar perto do 107, amanhã consolidar acima de 108, a gente pode ter boas novas para a próxima semana. E a assimetria, ela é mais favorável à compra. Daí nós temos aqui o mini dólar, né, aqui na tela. Tá de lado. A gente consegue perceber aqui uma cunha, né? Se for perdida, provavelmente vai trazer o preço a 4,665, mas aí dentro de vários pregões, né? Aí o primeiro alvo seria 4,934. Na minha interpretação, 4,934. E eu entendo que nós temos um topo duplo também e o eixo ele passa aqui por 5,123 e 500, que para mim é o divisor de águas entre a compra e a venda. E essa movimentação toda aqui eu interpreto como uma distribuição e o eixo aqui da figura, né, se eu entender isso aqui como um eixo, ó, 2 pregões, depois caiu. Então, 2 pregões, então pode iniciar hoje um movimento de queda ou na própria segunda-feira. Lembrando que houve um rompimento falso, né, dessa linha de retorno e também do 5,203. Ok? Então vou marcar aqui 5,238,500, a máxima do movimento. Certo? E pessoal, essas operações com milho, mini índice e mini dólar, você pode usar as ações como margem, como lastro, como garantia. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês aqui de forma coletiva. Hoje estou trabalhando desde muito cedo, conversando com as imobiliárias aqui que administram meus negócios, tirando algumas dúvidas, vendo pequenas reformas e tal. E é isso. Eu estava fazendo 2 ativos aqui a pedido do pessoal do BMC News. Uma das ações é a Magazine Luiza, né? Eu dizia para eles que, na minha opinião, está formando fundo, uma barra de ignição, rompimento da média de 5. Um sinal bastante interessante aqui. Tem gap aqui acima para puxar preço. 2, né? Para puxar preço aqui. E a gente estava falando de BID 11 também. Né? Migração para o índice Nasdaq. Agora, se eu fosse... Aí é a minha opinião, né? Se eu fosse me posicionar num ativo que negocia lá fora, ou eu teria na minha carteira XP, que nós temos, inclusive, né, em carteira, ativos da XP. Ontem trabalhou de forma muito volátil, né? Teve essa plataforma de criptomoedas, foi o assunto do dia. Eu me posicionaria em XP, eu prefiro em relação a BID 11 ou Nubank. Mas é a minha opinião, né? Se eu for montar uma posição que me exponha a um ativo
negociado ou na NYSE, no caso, né, do Nubank, ou XP. Mas para isso você precisa ter uma conta lá fora, né? A Avenue tá aí, tem a Robinhood, tem a Passfolio, enfim. Eu acho que faz sentido. Ok? Daí nós falaremos sobre o Bitcoin. O Bitcoin, ele aparentemente respeitou a base de um canal de baixa, vai vir para a parte superior ao longo das próximas semanas. Cara, e para as pessoas que criticaram a minha exposição ao Bitcoin, primeiro, o dinheiro que eu coloquei nos 5 Bitcoins podem estar lá. Não. Porra, é o dinheiro do imóvel, você faz agora, ó. 30,662 vezes 5,173, que é o dólar. Não, vezes 5, eu paguei, tá valendo isso um Bitcoin, né? Vezes 5, tô falando em 793 mil reais. Pô, você põe isso daqui no imóvel, você vai ter que reformar, né? Se você for alugar, ou se você for vender, tem os 6% da imobiliária, enfim. Cara, eu acredito, por exemplo, que hoje, tudo bem, né? O meu preço médio está acima dos valores atuais, mas que eu expondo isso aqui em Bitcoin, né? É um bom negócio no momento. Aí eu fiz e eu montei a posição dia 3 de maio, há 10 dias, aí o pessoal tá criticando. Ninguém vai acertar a mínima, pessoal. Esse negócio aí. Vai na onda desses caras que falam que acerta a mínima de Bitcoin, que é tudo mentira. Tudo mentira, né? Pessoal eu esqueci aqui de mandar o da Magazine Luiza, de mandar lá pra galera. Só vou fazer aqui, pessoal, aqui Top Traders é vida real, né? Eu vou mandar o print da Magazine Luiza pro pessoal do BMC News, que tá sempre me prestigiando aí, me entrevistando. Acreditam no meu trabalho. Deixa eu só fazer o print aqui pra eles. Então, essas ilusões, essas histórias, não, errou a entrada no Bitcoin. Pô, eu não comprei Bitcoin a 60, 50, a 40, a 38, a 35. Não, na verdade a gente comprou a 37 mil dólares, acho que foi isso, né? 37 com alguma coisa. Deixa eu só mandar para 37 mil dólares, se bobear na semana que vem, bateu, e é isso. Né? Então a gente comprou, a gente não comprou nem na máxima, nem perto da máxima, nem na mínima. A gente vai comprar no meio do caminho e eu acho que vai dar certo. Então tá acionando aqui o Doji, um Doji Pernalta, a máxima dele 30,090. Para quem acompanha as cotações do TradingView, o candle vira 21 horas. E no final de semana a gente vai acompanhar normal a operação. Amanhã, domingo, eu não duvido que domingo o Bitcoin bata 33 mil dólares, 33.500. Que na segunda-feira esteja 34 mil dólares. E outra, né? Nem todo mundo entrou comigo ali nos 37 e pouco. Muita gente entrou a 29, a 30, a 28. E é assim que é a vida. Né? A 26, a 27 mil dólares, enfim. E aí acabou não vendo o racional na hora, vê depois e já está no lucro. Muito aluno está no lucro. Tem aluno que entrou a 26, a 27, a 28, a 29. Tem aluno aí que de repente está ganhando 3, 4 mil dólares, porque enquanto o pessoal diz que vai a 15 mil dólares, a gente acha que vai valorizar, explica o racional, mostra o gráfico e tal, e é a vida. Né? Top Traders é a vida real. Então, introdução feita, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Né? A Top Traders é uma experiência real, né? É a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, então é isso. Observando os comentários, né? Fernando Montenegro, Wagner, seu trabalho é incansável e muito dedicado aos seus alunos. Eu te acompanho há pelo menos 12 anos e o mercado também, olha que maravilha. Então você me acompanha lá desde 2010. Eu comecei a educacional em 2007, né? Não tem ninguém com sua dedicação, atenção e responsabilidade com os alunos.
Em momento de crise, conhecemos não só os homens, mas principalmente as pessoas e responsabilidade. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Eu fico feliz, motivado, emocionado com as suas palavras. E a gente tem essa postura já há muito tempo, né? Eu nunca deixei de produzir conteúdo um dia sequer. Nunca faltei, digamos assim, né? E aqui é uma experiência real, né? A gente procura explicar o equilíbrio, a serenidade nos momentos de euforia, quando a gente tem os lucros, e também a postura que a gente tem que ter desde parâmetros técnicos, né, de manejo, de alocação, nos momentos turbulentos, para que o aluno tenha uma experiência real e possa ganhar musculatura na renda variável. Antônio Santos, boa tarde, mestre Wagner. Essa sua operação pública e corajosa com o Bitcoin vai superar aquela sua operação espetacular com a Gerdau. Mestre, seria possível incluir nas suas análises o Bitcoin em gráfico de 15 minutos? Sim, claro. Como artifício para detalhar aquilo que está acontecendo no diário. Vamos em frente. Boa sorte no fechamento até 21. Muito grato, mestre. Obrigado pelo seu carinho, atenção e amizade. Então vamos fazer. O Antônio está sempre conosco aí, um querido aluno. Essa operação da Gerdau, nem de longe foi a operação que me deu mais resultado, né? Mas ela ficou muito famosa, a Paula Barra, na época, Ninfomani, que é uma jornalista espetacular. Ela foi muito feliz na abordagem e tal, e ficou muito famosa realmente, né? Querido, a ideia aqui aparentemente é de um mastro bandeira em formato flâmula. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Tem espaço aberto para 31 e 100, depois 31 e 600. Talvez hoje ainda, eu não duvido que hoje às 21 horas, quando fecha o candle, esteja beirando ali os 32 mil dólares. Perfeito? E muita gente está mais preocupada que eu com Bitcoin. Pô, o professor está com Bitcoin a 37 mil e poucos dólares e tal. Cara, não tô nem aí, porque assim, esse dinheiro pode estar lá, se der errado é um risco que eu assumi. Eu não sou moleque, eu não sou menino, eu sou homem. Né? Então eu assumi, eu posso comprar sim com bitcoins. E é isso. Se der errado é uma responsabilidade minha, mas eu acho que tem muito mais chance de dar certo, por isso que eu entrei. É isso que é a vida, eu não vendo aqui ilusões, a gente tem uma linguagem verdadeira, correta, como eu criei meus filhos desde sempre. Né, o meu filho que tem 23 anos, que é um homem com 23 anos, a minha filha que eu já explico as coisas desde os 8, a relação que eu tinha com os meus pais, com os meus alunos, que eu tenho um amor muito grande pelos alunos, essa dedicação é a maior prova, né, daquilo que eu falo, porque falar até papagaio fala. Né? Então é isso. Cristiano Erhart, ótima explanação, obrigado professor Wagner, grande abraço. Tudo de bom para você, para sua família, querido, um grande abraço. Lembra do dia que o camarada me desafiou aqui? Lembra que eu apostei o almoço com ele, mandaria pelo iFood? Mas não é almoço ruim não, almoço bom, de uns 100 reais. Ele fugiu, entendeu? E ele teria perdido a aposta. Né? Que ele falou que o mercado ia lá para os 100 mil pontos, eu falei que ia para os 110, né? Se bobear 110, eu acho que era isso, né? Ó, buscou aqui, ó, mais um racional intraday que a gente acertou. Ó, se tivesse numa transmissão... Ó, 1000 pontos. Ó, numa transmissão, numa aula, ó, bateu a máxima. Então precisa ser reconhecido um trabalho sério, que além de tudo que está por trás, tem resultado. Né? Agora, se você opera alavancado, mais do que você pode, ficar girando no intraday, aí você tem que assumir seus BOs, como diz aí a garotada. Né? Querido amigo Marcos Pereira, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos, parabéns pelas manobras no mini índice, obrigado. Parece que os bancos resolveram andar, corretíssima, bem inteligente sua sacada. Vamos acompanhar a fúria, que Deus os abençoe, seja sempre bem-vindo e boa sorte aí na parte final da reforma que você está fazendo em casa, Marcos. O Antônio, mestre, agradecendo a análise de Vale no semanal, disponha pontos dos rascunhos no canal de Vale Topos, então vamos lá. Eu pedi para ele colocar aqui para nós os pontos, né? Topos de 4 do 1, 10 do 5. Então vamos lá. Topos 4 do 1 e 10 do 5. Então, vamos colocar lá Vale. Semanal. Caramba, hoje eu tô tomando energético Monster aqui.
É o Absolutely Zero. É o azulzinho, esse aqui é muito doce. Porra. Se a pessoa não gosta das coisas muito doces. Ó, então 4 do 1. Então vamos lá, os topos na Vale no semanal. 4 do 1 de 2021. Ah, perfeito. E 10 do 5 de 2021. Então, ó, nosso amigo comentou sobre esses dois pontos. Certo? Os fundos, 16 do 11 de 2021. Perfeito. Certo. Esse ponto eu tinha traçado, 16 do 11, aqui tem uma LTA. Não acredito que ela seja tocada. Ok. Olha, para ser um canal, a gente teria que ter essas retas paralelas. Se eu puxar alguma coisa assim, ó, eu não vou encontrar um ponto de conexão, né? Então não é exatamente um canal, viu, Antônio? Porque não tem paralelismo entre essas retas. Perfeito? Mas é uma boa observação. Essa região foi tocada, gerou um topo duplo, né? Até um topo triplo, mas não é exatamente três montanhas, porque não são equidistantes. Mas realmente dá para conectar esses topos aqui, mas não é exatamente um canal, na minha interpretação. Perfeito, querido? E obrigado aí por prestigiar o nosso trabalho com carinho, dedicação. Você é 10. Erasmo Carlos, alvo em 110 mil pontos. Erasmo, eu acho que esse alvo vai bater segunda-feira. Desde que hoje feche levemente acima do 108. Wilson Costa, querido amigo, agora 2 ou 3 nacionais no dia, parabéns, muito obrigado. Agradeço o reconhecimento, carinho e amizade. Alexandre Pelizer, ou Pelizer, o Zé Vendinha é o camarada que está à frente de um dos principais ministérios aí do governo. Zé Vendinha tem um monte de processo contra ele. Manipula o mercado, tem milhões no exterior, ganha com movimentos especulativos. O Zé Vendinha é genial. Tem boa formação acadêmica, é articulado, mas tem uma postura com a qual eu não concordo. Como eu disse outro dia, o Zé Vendinha é um bandido conhecido por todos nós. Caio Max, Félix Mendonça. Cara, a política, quando você vê um político como Geraldo Alckmin... Pessoal, eu sendo Lula ou Bolsonaro, que um dos dois vai ser o presidente, né? Desde que goze de boas condições de saúde, quem tiver lá eu vou torcer, vou orar, vou abençoar nas minhas orações, porque a gente quer o bem do Brasil, né? Mas é estranho, né, a gente ver, por exemplo, uma chapa Lula-Alckmin, né? É no mínimo estranho, né? Poxa, né, Lula-Alckmin numa chapa, né? Se fosse Lula-Ciro, ok, né? Agora Lula-Alckmin, aí a gente se decepciona um pouco com a política. Mas é o que eu falei, independente de quem estiver lá, eu vou orar, vou torcer, porque é o nosso presidente, né? Caio Félix Mendonça, grande professor, só aproveitando essa perna de que era para montar posições. Para quem tem caixa é o caminho, na minha visão, querido. Estou comprando Tris. Qual a sua opinião? Olha, faz tempo que a gente não estuda esse ativo por aqui. Eu vou fazer o estudo com o maior prazer. Tris 3. É a Trisul, né? Muita gente acha que essa empresa trabalha no ramo de petroquímica. Petroquímico, não. É do setor de construção de Eurote, né? Aquela história que eu estava comentando com o pessoal do BMC News agora. Essas ações estão muito depreciadas, eu jamais trabalharia vendido nesse ponto. Eu compraria. Porque você está comprando a ideia de uma Selic terminal, na minha visão vai ser 13,25, você está comprando a ideia de uma recuperação econômica e de ativos extremamente descontados, sendo que alguns deles, como o TRI, certamente deve estar trabalhando abaixo do seu valor patrimonial. Então é compra.
pega numa fase embrionária e eu acho que o risco é extremamente válido, né? Nós temos o nosso querido amigo Carlos Flá. Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? O técnico de vocês é fraco, hein, Carlos? O técnico do Botafogo, Luiz Castro, parece ser muito bom. O Abel Ferreira nem se fala, né? O técnico do Corinthians é um treinador fraco, mas com aquele elenco que ele tem em mãos, até o Papai Noel seria um bom treinador. O Luiz Castro, ótimo. O Abel Ferreira, ótimo. O do Flamengo, péssimo, apesar de parecer ser uma ótima pessoa. E o do Corinthians, ele é regular, mas é o pior treinador que o Corinthians teve em muito tempo. Agora, eu torço por ele? Torço. Eu sou corintiano, eu não vou torcer para o time perder, para o treinador cair. É um ser humano que está lá, um trabalhador, né? Pô, o Eduardo Ramos conseguiu treinar o Corinthians, foi campeão. O Oswaldo de Oliveira conseguiu ser campeão do Corinthians. Que o Vitor Pereira ganhe tudo, eu sou corintiano. Entende o racional? Né? Essa que é a diferença, né? Agora, com o elenco que ele tem, dá para trabalhar e eu torço por ele, que dê tudo certo pro Corinthians. Sou corintiano. Então, o mercado está mais rápido que o flash, em poucos minutos e movimentos abruptos. Corretíssimo, como sempre, suas observações são inteligentes e oportunas. A impressão que eu tenho é que o mercado quer reduzir a inflação dos Estados Unidos na marra. Ele quer reduzir a inflação americana na marra e ele quer que a China reabra, Carlos. O mercado sinalizou, né? No primeiro... Na primeira comunicação que traz uma luz ali para a reabertura chinesa, o mercado começa a subir, né? Então, me parece um movimento articular para derrubar as ações e com isso assustar o mercado investidor para frear consumo diário, possível. Volume de vendas nos Estados Unidos são gigantescos, bem boa observação. Quando o mercado se acalmar, a racionalidade irá voltar ao mercado e haverá na recuperação das fortes quedas. Estou contigo, assino embaixo, concorde gênero, número e grau, como sempre, comentários extremamente inteligentes. Nosso querido amigo Wellington Araújo Soares. O Wellington era o nome do meu vizinho de baixo, no prédio que eu morava anteriormente, camarada do bem. Muito bacana. Eu encontro ainda ali quando eu deixo a minha filha na escola. Então, o nome de um amigo que eu ganhei lá no prédio que eu morava. E eu tive um aluno também que me acompanhou há muito tempo, o Wellington, extremamente gente boa. Wellington é nome de gente boa. Bom, se bem que se é que tem isso, né? Boa noite, professor. Nobre professor, tudo bem? Tudo ótimo. Por favor, analise a Semin. Estou comprado nela para mais um longo prazo. Entendo que a empresa tem bons fundamentos, paga bons dividendos, está extremamente descontada, assino embaixo. Ela faz parte de uma das nossas carteiras, né? Estou pensando em comprar um pouco mais para ir baixando o preço médio. Numa empresa dessa qualidade eu faria o mesmo. Eu não faria isso em Oi, por exemplo. Em Semin eu faria. Entendo que essa medida do governo de liberar a taxação de importações de impostos ajudou a bater mais nela, com certeza. Além do lockdown chinês, claro, fato, é o principal fator, mas acredito que a medida será passageira e a recuperação será um tiro. Qual a sua opinião? Acredito que será uma recuperação célere e aguda a partir do momento que nós tivermos um sinal consistente. É uma piada, né? Você vê uma empresa como CSN Mineração trabalhando na mínima histórica. Né? É uma oportunidade, de repente, de dobrar a capital ao longo de alguns meses. Hoje ela está subindo e é isso, né? Esse tipo de ativo justifica fazer um médio, alguma coisa assim, pensando no horizonte futuro, mas não no futuro longo, não, no futuro breve. Então estou contigo. E nós temos a Ana Luísa Soares Pereira, seja sempre bem-vinda, uma excelente sexta-feira, Ana. Boa noite, professor, poderia comentar light, por gentileza? Muito obrigada, disponha e pessoal, comentem. Façam seus pedidos, deixem a sua opinião, vocês são bem-vindos, porque o professor Wagner Caetano é o melhor amigo do investidor e a Top Traders é a casa do investidor. Ana, ontem eu falei sobre a Light, não seria uma opção para eu trabalhar nesse momento. Né? Ativos do setor elétrico, poderia ter um ou outro em carteira, mas Light não, porque é um ativo controverso que não dá sinal de reação, mesmo num dia positivo como hoje, eu não compraria. Eu preferiria, por exemplo, uma ação como Semig. Ok? Que eu acho que tem um potencial fantástico. Perfeito? Então assim eu atendo os meus maravilhosos, queridos amigos, alunos do YouTube, que sempre me prestigiam, me deixam muito honrado com a participação, a gente vê os alunos evoluindo
E isso é o maior combustível para a gente levantar cedo, aí ir à luta e continuar desenvolvendo esse trabalho que é desafiador. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os balanços corporativos. Então, como eu faço aquele resuminho no informe cenário, eu vou seguir aqui o que eu fiz no informe cenário, eu vou fazer ativo por ativo. Então vamos lá, MRVE3. Eu vou buscar minha filha na aula de dança, 11h45, então dá tempo de eu gravar tranquilo aqui, depois editar. Hoje eu já fiz um informe que é fechado para a galera do Passaporte Black 2 Imersão Técnica 3. É o único produto que é exclusivo deles. Aí eu fiz o cenário, que é geral, né, panorama, com voz, né, abertura de mercado. Coloquei estudos lá no Telegram, sempre muito disposto ao trabalho. Hoje, né, se eu tivesse que escolher 3 empresas novas do setor de construção para integrar uma carteira, alguma coisa assim, certamente uma delas seria MRV. Absurdamente descontada. Graficamente, houve um rompimento falso de um fundo anterior marcado em 22 de outubro. Tem uma pinça de fundo. Rompimento falso desse fundo a 9,82, uma barra elefante rompendo média. Vários ingredientes que justificam uma compra. Eu vou fazer a carteira desafios. Aí eu já incluo aqui a local web nos estudos, né? Porque ela teve o seu balanço divulgado, eu mandei para vocês no Telegram ontem, inclusive. Olha que loucura, né? O ativo sobe quase 10% e o gráfico nem tchum, como diria a molecada. Foi um balanço ruim? Foi. Só que talvez o pior cenário possível já estava embutido nos balanços. Então justifica até um preço médio para quem tem um ativo aí junto conosco. Vamos ver qual que vai ser a reação dela quando bater na média de 21. Aqui a gente avalia se a gente vai trocar esse ativo por outro ou não. Positivo é uma ação que eu acredito muito. Eu ainda entendo que há um ombro, cabeça, ombro inclinado, invertido, né? Ó, tá rompendo com facilidade médias de 5,21. É uma ação que a gente pode ver a R$10 no curto prazo, se o Bovespa voltar aos 112 ali, por exemplo. Até com facilidade vai a 10. Então, gráfico, fundamento, fluxo, o balanço foi bem recebido pelo mercado. É uma empresa fantástica. Aí nós temos BPAC, que é piada, né? Um ativo como o BPAC negociar a R$24 é como você comprar um iPhone dos mais modernos por 6, vale praticamente a metade do preço justo no médio prazo, está rompendo um pivô ao vencer aqui como resistência 24,10. Gerdau, só para deixar bem claro, pessoal, quando vocês forem calcular o preço médio em Gerdau, tem que descontar os dividendos, porque é descontado do valor do papel. Então nós estamos no lucro nessa operação, apesar dela estar durando mais do que eu imaginava. E é isso, é a maior posição que eu tenho. Eu fui comprando uma parte dela à vista, reduzindo o termo, mas ainda tem uma parte a termo. E é isso, é experiência real, vida que segue. Ela tem um arame de fundo, tem potencial para subir aqui e explodir. Aí temos Melk. A Melk ontem... deixa eu só ver um negócio que está com data... correto. Hoje chegou a trabalhar com uma alta mais forte, reduziu, mas tem bom espaço aqui. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. E nós temos a Cury. Ontem uma barra elefante, 6,20 de alta. Está trabalhando na parte alta dessa barra e o movimento deve ter continuidade. Estou muito otimista, né? Então, continuando com o balanço CPFL. A CPFL, cara, não tem como essa empresa dar errado, porque eu tenho um imóvel no litoral e a CPFL é a concessionária. O que eles cobram de valor mínimo por mês ali é surreal, né? Então,
É aquele negócio, é uma empresa para seguir tendência, para bater renda fixa, enfim, é perfil, não atende às minhas expectativas no momento. Mas para quem está seguindo tendência, gosta de ativos de guarda, tal, é um prato cheio. Mas eu prefiro Itaúsa, por exemplo, né? Eu sempre exponho de forma explícita, né, direta a minha opinião. Aí tivemos a Aeres, que é uma empresa que me agrada muito, o balanço divulgado. Né? É uma empresa, talvez, se hoje eu fosse elencar os 5 maiores absurdos da bolsa de ativos líquidos, a Aeres é uma delas. Então, é uma ação para dobrar, talvez triplicar a capital ao longo do tempo. Então, é uma compra assimétrica que não tem sinal, mas que se justifica, na minha opinião. Aí temos EZTEC, EZTC3. EZTEC está no mesmo time da MRV. Eu penso que é oportunidade, tem um ombro cabeção invertido truncado aqui. Está acumulando para estourar e buscar R$20 no curtíssimo prazo, no meu entendimento e interpretação. Aí temos Banrisul. Banrisul aqui na tela. Né, reagindo muito mal ao balanço, isso gera entrada, na minha opinião. Inclusive, nós temos aqui uma LTA. Eu falei até para o pessoal do BMC News que Banrisul, para mim, é uma oportunidade interessante no momento, ainda mais com uma queda dessa magnitude. Eu não tenho ativo não, tá, pessoal? Eu estou comentando de forma estritamente técnica, né? Aí nós temos Energisa. Essa justifica uma entrada, né, de ativos de guarda, porque nós teremos aqui, quase tocou uma LTA, mas o fato de não tocar mostra até um otimismo a mais aqui e tal. Tem padrão penetrante, ó, respeitou topos anteriores. Então essa para bater renda fixa junto com Itaúsa, na minha opinião, seria uma boa. Aí temos a MER3. Americanas, excelente também, ó, tá acima do fundo anterior, que é 2309, mulher grávida em japonês. Aí logo em seguida um candle de equilíbrio, candle que rasgou aqui para cima e deve haver o rompimento da média de 21, excelente oportunidade, na minha visão. Tecnisa. Tecnisa é uma empresa complicada, né? Eu tenho mais de um imóvel da Tecnisa, uns têm um padrão muito bom, outros nem tanto. Mas assim, eu prefiro, por exemplo, Tecnisa do que Oi. Né? Mas eu prefiro muito mais, por exemplo, MRV ou EZTEC. Né? Então, é uma questão de gosto, né? Ouro Fino. O FSA3. O FSA3, deixa eu ver como é que está a liquidez aqui. Esse ativo ele tem problema de liquidez, né? Mas é uma boa oportunidade. Eu prefiro PETs, que tem mais ou menos, né, um perfil guardadas as devidas proporções, mas eu entrar compra e a venda compraria, esse sinal me agrada. Fora da banda, dentro da banda, a ave migratória aqui está acima do fundo anterior. Por exemplo, né? Um ativo que eu prefiro em relação à Tecnisa, Even ou Even, como alguns chamam, né? O ativo me agrada. Nós temos um fundo duplo, 2 barras de força, né, rompendo uma região de resistência. Para bater R$7 é uma questão de tempo, na minha visão. Ó, linha de retorno. Então o ativo me agrada bastante. Fundamentos, a parte técnica também. Aí temos CCR. CCRO3. Absurdamente descontada. É uma das ações que vai reagir mais forte quando a gente tiver a definição de uma Selic terminal, né, estimada. E o padrão é de fundo de simetria que remete a R$14.
Aí nós temos Cogna. Um dos ativos mais polêmicos, né, mais controversos da Bolsa. Cogna simplesmente montou aqui um martelo, rompeu a máxima 2,40 e tem potencial no mínimo aqui para buscar 2,93, quem sabe 3,13. Mas eu não entraria, eu prefiro o Y-Duke, né? Eu deixo isso daí bem claro. Eu acho um ativo mais equilibrado e hoje em dia mais descontado. Né? Se eu posso pegar uma ação, ó, tem uma barra gêmea aqui, um engolfo, gap de fuga, eu prefiro o Y-Duke. Né? Mais qualidade, mais descontada, enfim, é uma questão de raciocínio. Aí nós temos a B3, né, que teve seu balanço divulgado também. B3SA3. Sem dúvida, né, oportunidade, nós temos o engolfo, longe de média e tal, então oportunidade de compra, um dos ativos que a gente estuda aí no dia a dia. JHSF, teve seus números divulgados também, os balanços estão vindo muito melhores do que eu particularmente esperava. Então, JHSF, ela opera numa região interessante, deve continuar em tendência de alta. É um movimento de acumulação no meio do caminho, então uma ação que pode bater R$10 até com algum grau de facilidade. Aí temos Enalta, Enat 3. Essa daqui nós tínhamos em carteira, nós realizamos lucro, ela está meio de lado aqui, enfim. Deve continuar subindo. Se eu fosse montar uma exposição agora, seria a Petrobras. Mas nós não temos exposição ao setor. Eneva, ou Eneva para alguns. Eu gosto de ver os diretores, alguém da empresa pronunciando o nome, daí eu... Mas até onde eu sei, Eneva. Engolfo, seguiram por uma barra firme, rompendo média de 5. Compra. Não. Aí nós temos Redor, que para mim ela ficaria entre um dos 5 maiores absurdos da Bolsa no momento. Né? Absurdo, o ativo a R$31, é ativo para R$50, então é compra. Aí temos o balanço da Bemob. Percebam que ela respeitou uma região de fundo. Esse padrão é um arame. Lateral, reação e hoje sobe. Então é compra. Você pega um movimento numa fase embrionária. Aí temos, por fim, Guararapes. Esses dias eu fui na Riachuelo ver um vestido lá para minha filha, para a festa junina. Não encontramos, acabei comprando no Mercado Livre. Ó, setup de compra fantástico. Ó. Engolfo seguido por uma barra de força. Olha a diferença das mínimas, né, de um dia para o outro e da máxima. E está rompendo um fundo anterior, 8,80. Vários ingredientes que justificam uma entrada. E BR Malls, que é a ação do setor que mais me agrada. Que é BRML13. É um ativo absurda. Ela não chega a ser tão absurda quanto a Redor, mas está próximo. Piercing Line Pattern para o alto e avante. Ação para 10, 12, 13 reais se o mercado engatar uma alta importante. Ok? Pessoal, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mais alguns índices aqui para a gente... Mas eu não vou fazer... Depois eu faço um vídeo complementar. Sobre os juros, né, eu tenho uma expectativa da formação de um topo mais baixo que o anterior. Olha o índice onde está aqui, ó, a gente acertou o racional novamente. O Ibov respeitou uma LTA e deve desenvolver um fundo fulminante aqui. Estou muito otimista.
O BOVA11 também, né? O BOVA11 demonstra fúria aqui na formação de fundo. Assim como o Ibovespa em dólares, ó. Ave migratória, 3 candles seguidos. A chave está nesse fundo anterior, ó, 2987, está acima. O DXY está forte, né? Se ele começar a cair, pode jogar o dólar para R$5 de novo aqui no Brasil, ou pode ajudar nesse processo. Algo que me anima muito hoje é ver esse movimento de formação de fundo no MME, que é o fluxo para mercados emergentes. O índice DAX, um movimento muito interessante na formação de fundo, deve fechar a semana acima da média de 21. Então, por exemplo, a gente tem indicação de formação de fundo na Europa, Eurostock 50, Arami e uma barra que rasga aqui, ó, quase 3% de alta. Isso não é qualquer coisa. Mesma coisa Paris, ó, ave migratória, aí vai retroalimentando o sinal com a alta de hoje. Até a Bolsa do Reino Unido, que eu brinco que é diferentinha, né? Ela tem um candle muito amplo, pessoal. Isso daqui não é brincadeira, ó, nega a barra de ontem, rompe o fundo anterior. Aí nós temos o EWZ, que é o ETF brasileiro negociado em Nova York, acionando o fundo. Até $33 é somente um repique. Daqui para cima a gente vai ver se o voo é de águia ou de galinha, né? Onde separar-se-ão os homens dos meninos. Aí o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tem mais espaço para cair, sendo somente uma correção, mas está com cara de simetria em A e teste de 11,89, já no início da semana que vem. Uma boa nova de hoje, o VIX. Lembra que eu falei que eu venderia a VIX a 34 por aqui? Já está 29. Eu venderia a 34 para zerar onde? 26. Cara, vender $8 no VIX, pessoal, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? E vai bater ali nos 26. Se não vai bater hoje, mas na semana que vem bate. Você pega, por exemplo, aqui o Dow Jones, ó, tá confirmando o fundo, ó, rompendo 31.914, acionando o Doji. Você olha o S&P, está acionando o spinning top no rompimento de 3.965. Aí você olha o índice Nasdaq, está acionando o fundo também, aqui um spinning top. E o que incomoda um pouco são os títulos de 10 anos americanos, né, que vieram na média, estão repicando, mas talvez armando aqui um movimento de queda mais forte. É possível que nós tracemos aqui uma linha de tendência. Petróleo. Nos dias otimistas tem subido, né? Isso gera inflação, mas beneficia empresas do setor. Tá com uma cara mais de compra, né? Tanto o WTI quanto o Brent. E nós temos um minério, né? O minério numa região de fundo anterior, né? Aqui 125. Tem um outro ponto aqui importante, 122,25. Ele deixa aqui um martelo cuja máxima é 129,10 e tem tudo para confirmar. A índice Nikkei, uma barra importante, abre espaço para uma recuperação forte. E aqui a bolsa da China também armando um rompimento de um pivô. Ok? Olha o mini índice forte aqui, o dólar cedendo. Então a gente está ganhando, né, no Bitcoin, no dólar, no índice, só o milho que está de lado aqui. Então eu fiz todos os balanços. Deixa eu trazer o... eu vou fazer também o hash 11, né? Tá subindo forte, eu até comentei, né? Para quem não pode operar o Bitcoin, o hash 11 é uma opção. Tá aparentemente montando fundo. Isso daqui é um bebê abandonado, né, de fundo. E o BIT H11 Bitcoin também demonstrando força aqui, tem um bom espaço para subir. Bom, aí trazendo os estudos
Para os ativos fixos, a Ambev desenvolve um movimento de simetria em V, que tem alvo mínimo aqui em cima, a 15,19. Está numa LTB, numa região de LTB decisiva no momento. B3SA3 a gente já estudou. Tem BBAS3 sem novidades, né? Ombro, cabeça, ombro invertido na veia. Somente a simetria tem capacidade de jogar a 36,68, mas eu acho que vai além, vai estressar a parte alta desse canal. BBDC4, setor bancário muito forte, fechando o gap, mas está rompendo um triângulo. Então, pelo menos R$20,67 é alvo para curto prazo. R$19,99 é um ponto somente intermediário, na minha visão. Itaúsa, né, na minha humilde opinião, eu falei desde o início da semana que é o ativo ideal para aqueles investidores mais conservadores que procuram um ativo de guarda, né, diferente de ações que estão lá beirando as suas máximas tal, e o nosso racional está dando certo, né, entender que Itaúsa é o ativo que acolhe, né, esse perfil mais conservador, né, com risco-retorno mais inteligente, equilibrado. A Itube na tela. Itube para buscar a 2804 é questão de dias, talvez no fim da semana que vem. Isso pode puxar o nosso mercado, talvez ali. Pô, Itube é 28, quanto que pode estar o mercado? 112? Então aqui eu vou marcar o 22,90 como suporte. Setor bancário deve ser protagonista nessa recuperação até 112, 115 mil pontos. A gente tem Sambi, né? O ativo está fazendo charme ali, mas muito descontado, tem potencial excelente. Está sobre uma LTA, deve romper pivô de alta 33,53 na semana que vem. BPAC positivo a gente já estudou. Aí nós temos IFNC, simetria em U, muito otimismo. E MAT tem uma reação surpreendente hoje, depois do Arami, entre terça e quarta-feira, está rasgando o fundo anterior, muito bom. O índice do setor imobiliário também é uma grata surpresa, né? Montando fundo de forma incisiva, rasgando média de 21, fantástico. O índice de consumo também. Né? Ontem os dados de serviços, né, animaram muito. Já tinha saído dados da indústria e do varejo no início da semana e eu falei que eles não estavam embutidos no preço. Pessoal, só para precificar, o que a gente teve de dados domésticos de segunda para cá, o mercado precisaria bater lá no 112. Aí ele precifica de forma razoável tudo isso que a gente teve. Sinal muito forte de fundo no setor elétrico, né? Rompimento falso de 79,953. Os sinais são fortes, né, de fundo nos índices. Em ativos com peso, nós temos um eixo aqui, 81,704. Aí teremos a seguir Small 11. Tem potencial fantástico de alta no curto prazo. Qual que é o objetivo? Parte alta do alargamento ao longo dos próximos dias. Petrobras para o alto e avante, muito forte. Por quê? Porque tem um oco invertido no semanal, nós adiantamos o movimento desde os R$29 e R$30. Aí Vale, que é a minha preferência no momento em relação a Petro. Eu não duvido que Vale busque 87,20 já na semana que vem. Para isso, ela precisa romper firmemente 79,89. Não tem resistência até 87,20. Claro que depende de uma ajudinha do minério. China 11. Nós falamos em compra, né? Quando ela estava a 5,80 por ali. E acho que dá para entregar uns 6,30 semana que vem, para quem entrou. E, queridos, é isso. Não.
Mercado firmando essa alta, eu volto a fazer carteira Ouro, Pocket, Fly USA. Vou ver se eu gravo alguma coisa entre amanhã e domingo. E o mini índice aqui, forte, né? Um movimento bacana. E fez o que a gente comentou, mais um racional que nós acertamos. E 110 é o objetivo mínimo de repique aqui, então acima de 110. Eu ousaria dizer que semana que vem vai buscar 113.400. Ok? Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Corinthians 6, Internacional 0 amanhã. E nos vemos aí no Telegram e também nos stories do Instagram. O aluno por aqui é a nossa única razão de ser. Somos puros na essência e nos nossos objetivos. Aqui não temos interesses ocultos, nem queremos te vender nada. Educação financeira na veia. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Vamos em frente. Valeu!